a fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos. Louvamos a Deus, louvamos ao Senhor por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua benevolência. Estamos aqui mais um domingo para louvar o nome do Senhor, para cultuar ao nosso Deus. E neste domingo nós temos essa grande alegria de podermos, através da transmissão online, cultuarmos a Deus com todas as famílias que se reúnem para esse momento. E hoje, meus irmãos, nós vamos ler o Salmo número 2, que diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, esse salmo é um salmo messiânico por excelência. É o salmo que anuncia o governo do rei, do verdadeiro rei, do único rei que reina verdadeiramente sobre a terra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, e hoje glorificado à direita de Deus Pai, e que reina com a igreja sobre o mundo e que reinará eternamente. Convido a todos para orarmos a Deus. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Te agradecemos, Senhor, por este domingo, o dia do Senhor, o dia em que comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, morto na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, glorificado à direita de Deus Pai. Nós louvamos ao Senhor por sua bondade, por seu amor, por sua infinita misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de fazer este culto, e que as famílias estão reunidas, Senhor, e que muitos estão reunidos diante do computador, do celular, de um aplicativo, da televisão, neste culto online, Senhor, e nós te louvamos por este grande milagre, esta grande dádiva, Senhor, que consideramos que é a tecnologia, e nestes momentos, Senhor, em que as famílias estão, muitas delas privadas de sair, privadas de se relacionar com tantas outras pessoas, elas podem se reunir diante da Tua face para Te louvar, para Te bendizer, para Te glorificar e ouvir a Tua santa palavra. Nós oramos, Senhor, para que o nosso culto seja um meio de graça para todas essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós vamos ter um momento de louvor, um momento de cânticos com os nossos irmãos, o Natan e o Igor. Cantem junto com a gente, celebrem junto com a gente, cultue conosco para a glória do Senhor Deus.
em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, sem tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede
sua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Pois sua destra me tem sustentado. Pois sua destra me tem sustentado. Meus irmãos, que alegria estarmos aqui cultuando a Deus, cultuando junto com vocês que estão acompanhando essa transmissão. E nós vamos ver então a pergunta do breve catecismo. Em todos os nossos cultos, nós recitamos uma pergunta e resposta do breve catecismo de Westminster, um documento que faz parte do nosso padrão de fé. Pergunta 98, o que é a oração? Pergunta 98, o que é a oração? A resposta: a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas conformes com a sua vontade e em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Acompanhe também os textos que falam sobre esta pergunta e resposta. Salmo 10, verso 17 diz assim: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. 1 João, capítulo 5, verso 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João ainda, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João, capítulo 16, versos 23 e 24. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E também Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Que alegria podermos exaltar ao Senhor e falarmos sobre oração, aquilo que puxa, junto com a leitura das Escrituras, a nossa vida devocional. Vamos também, meus irmãos, a recitação dos 10 mandamentos. Usamos os 10 mandamentos no nosso ensino, no dia a dia, com a família também, na igreja, porque entendemos que os 10 mandamentos, eles são um resumo de todas as Escrituras Sagradas, e toda a Bíblia está resumida nos 10 mandamentos. E se nós fôssemos perguntar qual é a vontade de Deus, nós diríamos: a vontade de Deus está revelada nos 10 mandamentos. Vamos aos mandamentos então, recite junto comigo. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem coisa alguma, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus,
não as adorarás e não lhes darás culto. Vamos de novo ao segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, não as adorarás e não lhes darás culto. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, não cobiçarás nada do teu próximo. Meus irmãos, nos últimos domingos nós estamos dando ênfase ao 6º mandamento, não matarás. Cuide-se e cuide do seu próximo. Esta é uma maneira de obedecer, de não quebrar o 6º mandamento. Nesse tempo em que lutamos contra o Covid-19, contra a pandemia e todas as suas consequências, nós alertamos para o 6º mandamento. Cuidar-se e cuidar do próximo é uma maneira de obedecer e de não quebrar o 6º mandamento. Louvamos a Deus por seu amor, louvamos a Deus por sua bondade. Vamos também, meus irmãos, recitar juntos a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. Importante também que criemos o hábito, a cultura devocional de recitar os 10 mandamentos, o Pai Nosso, todos os dias. Vamos recitar juntos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, em todos os nossos cultos nós temos o costume, a cultura de recitarmos também o credo apostólico, que é a síntese perfeita da fé cristã. Ao recitarmos o credo apostólico, este hábito que vem desde os tempos mais antigos, dos tempos dos pais da igreja, nós estamos confessando a fé cristã, a fé ortodoxa, a fé apostólica. Recite comigo o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus, porque sempre é uma alegria recitar o credo apostólico, porque ele, como eu falei antes, ele sintetiza, ele resume aquilo que nós cremos. A nossa fé, a fé cristã, está resumida no credo apostólico. Meus irmãos, vamos à exposição das Escrituras, ao sermão de hoje. Mais uma vez, nós estamos aqui no culto online, fazendo a transmissão. Não estamos fazendo nossos cultos presenciais ainda, mas vai chegar o dia em que a igreja vai se reunir de novo para cultuarmos juntos ao Senhor. Mas, por enquanto, você está aí acompanhando o culto na sua casa. E hoje nós vamos começar uma série de alguns domingos sobre a temática da felicidade, a felicidade bíblica. Hoje o tema é a felicidade bíblica e o texto que eu vou ler está em Filipenses capítulo 4, do verso 10 até o verso 13. Acompanhe comigo, vai estar aí na projeção, na transmissão, o texto
também. Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 13, diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, nós vamos então começar uma série sobre a felicidade. O que é a felicidade bíblica, porque entendemos que nesse tempo de isolamento social, de distanciamento social, muitas famílias estão longe dos seus familiares, dos seus amigos também, avós estão longe dos seus netos, netos longe dos seus avós, filhos longe dos pais, e a igreja não podendo se reunir com todos num local. Isso pode causar uma tristeza, uma ansiedade, uma insatisfação da alma, e é justamente isso que nós vamos falar. É justamente isso que nós vamos prover com a palavra de Deus. A felicidade bíblica, meus irmãos, ela é definida como a satisfação em Deus. A felicidade é a satisfação da alma em Deus. É a alma satisfeita em Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, mesmo preso, e esta é a circunstância em que ele escreveu essa carta, e passando privações extremas, ele escreveu um dos textos mais positivos da Bíblia. Um dos textos mais positivos de toda a literatura mundial até. E esse texto é a carta aos Filipenses. Filipenses é um convite à felicidade, é um convite à alegria, é um convite ao regozijo, à satisfação em Deus, ao contentamento em Deus. E esta carta aos Filipenses, ela foi escrita quando seu autor, o grande apóstolo Paulo, ele estava preso numa daquelas épocas de Paulo, de grandes dores, porque Paulo foi um homem de muitas prisões, de muitos açoites, como ele disse. E mesmo preso, meus irmãos, ele escreve uma carta animando a igreja a alegrar-se. Veja a preocupação do apóstolo. Ele preso escreve uma carta animando a igreja a alegrar-se. Veja, por exemplo, Filipenses capítulo 1, do verso 3 ao 6, que diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja que ele anima a igreja nesse texto. Ele está preso, mas ele está animando a igreja com palavras grandiosas, com palavras que não se fala, que não se escreve sem estar com a alma envolvida, absorvida numa felicidade extrema. Veja também, meus irmãos, que texto intenso em seguida, onde ele escreve e onde ele transborda a sua própria alma, notadamente em estado de felicidade extrema. Filipenses capítulo 1, verso 18, ele diz assim, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Veja que a sua alma está transbordando em estado de felicidade extrema enquanto ele escreve este texto aos irmãos. Mas veja também, em seguida, este momento onde ele anima os irmãos e onde ele parece estar num êxtase de felicidade.
Capítulo 2, verso 1 diz assim, ó, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ele está preocupado com os outros, ele está no momento em que ele está transmitindo um texto de extrema alegria, e a sua alegria, meus irmãos, ela transborda, ensinando sobre nada mais nada menos que a cooperação entre os irmãos, o amor entre os irmãos, a vida de comunhão entre os irmãos, a comunhão dos santos. Veja também um momento em que, ao escrever, ele transmite, um momento transcendente de expressão de fé. Veja o capítulo 2, verso 17, diz assim, ó, entretanto, mesmo, veja que palavras, meus irmãos, entretanto, mesmo que eu seja, ou mesmo que seja eu oferecido por libação sob sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele está chamando a igreja a se alegrar com ele, a regozijar com ele. Ele está dizendo, mesmo que eu seja oferecido por sacrifício a serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Tipo, eu comemoro, eu chamo vocês a comemorar comigo, a alegrar-se comigo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. É um chamado à alegria, é um apelo à alegria, é um apelo para que a igreja se alegre com ele. Mas ele estava preso, eu estou a lembrar aqui a vocês, ele estava preso, ele estava no momento de privações, ele estava no momento de dores. Mas veja que ele estava passando por esses momentos de extremas provações e privações, mas ele continua, ele parece que vai transcendendo, parece que ele vai crescendo no seu texto e transmitindo essa alegria cada vez mais intensa. Capítulo 2, do verso 25 até o 30, diz assim, ó, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Irmãos, veja que nesse texto ele transmite que está no momento de tristeza, e também o seu companheiro Epafrodito, aquele que é cooperador dele de lutas, aquele que é companheiro de lutas, auxiliar nas minhas necessidades, ele fala, ele estava com saudade de vocês, ele foi até vocês para que a alegria de vocês aumentasse, e eu não me consumisse em tristeza. E ele vai dizer aqui, meus irmãos, que essa ida de Epafrodito, esse envio de Epafrodito, seu companheiro de lutas, de dores, até Filipos, meus irmãos, é para a alegria dos irmãos. Veja que, verso 29,
Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre homens como esse. Irmãos, agora veja que Paulo, o apóstolo Paulo, está escrevendo uma carta onde ele está incentivando a igreja à alegria, incentivando a igreja à felicidade. A sua fonte de felicidade, meus irmãos, ela não era outra senão o próprio Senhor. A sua fonte de felicidade, meus irmãos, era que ele tinha uma alma satisfeita no Senhor. Veja o capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui está a marca de uma pessoa feliz. Aqui está a imagem de uma pessoa feliz. A sua alma é uma alma satisfeita. E esses versos, meus irmãos, são como um cântico de satisfação devota. É um chamado à devoção da alma, meus irmãos, para que encontre no Senhor toda a sua satisfação. Ele está chamando a igreja, Ele está nos chamando para que encontremos, esse é um chamado à igreja de Filipos em primeiro lugar, é um chamado à devoção da alma para que encontre no Senhor toda a sua satisfação. Mas ele está preso, mas ao mesmo tempo ele faz da alegria um mandamento, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E aqui nesses versos, meus irmãos, ele diz que contentamento é o estilo de vida da alma satisfeita. O contentamento é o estilo de vida da alma feliz. Ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos. Em seguida ele fala, meus irmãos, contra a ansiedade como estilo de vida. Essa vida ansiosa, ele diz no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí ele incentiva a vida devota, ele incentiva a vida devota praticada com devocionalidade prática diante do Senhor. Ele diz assim, em tudo, porém, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Não adianta. O antídoto à ansiedade é a oração, é fazer conhecidas as nossas necessidades diante do Senhor. E aí ele fala, então, o que traz felicidade? Ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esta paz de Deus no entendimento, essa paz de Deus na mente, este coração e mente esminado, meus irmãos, pela paz de Deus em Cristo Jesus, é o que constitui a felicidade, esse descanso em Deus, esse descansar no Senhor, essa confiança na provisão do Senhor, esta paz de Deus que enche a mente, que enche o coração. Isto é o que constitui a felicidade. Então, meus irmãos, biblicamente falando, analisando esta carta de Paulo aos Filipenses, onde ele ensina o que é felicidade, onde ele incentiva a igreja a felicidade não depende, então, de se conseguir o que quer. Então, biblicamente falando, a felicidade não depende de se conseguir o que quer. A felicidade também não é a vida sem problemas. A felicidade também não é privilégio de quem tem tudo. Mas a felicidade é uma maneira de entender, é uma maneira de assimilar a vida. Por isso, meus irmãos, é possível a felicidade mesmo em meio a problemas extremos. Uma pessoa que está enfrentando problemas extremos, ainda assim ela pode ser uma pessoa feliz. Porque à luz da palavra, meus irmãos, a felicidade é a nossa satisfação em Deus e em Cristo. Mas a felicidade das pessoas, ela, sem esses elementos, ela é fugaz. E a felicidade das pessoas se vai quando as insatisfações da vida, quando as circunstâncias levam as pessoas a dizerem, se eu tivesse um carro melhor,
Ah, se eu morasse numa casa melhor. Ah, se eu ganhasse mais. Ah, se eu tivesse um salário melhor, um emprego melhor, um carro melhor, uma vida melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, filhos melhores, uma igreja melhor. Irmãos, é por isso que a felicidade se vai, porque as insatisfações da vida levam a felicidade embora. E quando se começa a caçar soluções em inúmeras fontes vazias, o resultado é a tristeza, a infelicidade e a insatisfação. Uma outra maneira que as pessoas deixam de ser felizes é quando se desenvolve uma maneira egoísta de viver. Quando nós comparamos também a nossa vida com a dos outros, quando nós queremos a vida do outro, a infelicidade, a tristeza, a insatisfação, ela toma conta do coração. E voltando ao texto, meus irmãos, nós vamos ver duas faces da felicidade para o cristão, a partir da própria felicidade do apóstolo Paulo. Primeiro, nós aprendemos aqui, meus irmãos, que a felicidade de Paulo não dependia das circunstâncias. A felicidade de Paulo não dependia das circunstâncias. Versos 10 e 11 diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui está um homem satisfeito, aqui está um homem feliz. Paulo está alegre, e esta alegria é no Senhor, não nas circunstâncias. A sua alegria é no Senhor por causa dos outros, ele deixa claro isso em toda a carta. Ele mesmo está com a alma satisfeita no Senhor, e a sua alegria é pelos outros. Mas, meus irmãos, nós já vimos, ele estava preso. Ele estava numa prisão. E ele é capaz de uma declaração dessa. Por quê? Porque a sua alma estava cheia de satisfação em Deus. Ele estava preso. Veja o capítulo 1, verso 7 e 8. Aliás, é justo que eu assim pense de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus Cristo. Veja também os versos 13 e 14. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, ele está preso e ele vê méritos, aliás, ele vê benefícios na sua prisão. Verso 19 também, até o 21, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja, meus irmãos, ele estava preso. Ele estava preso, mas o seu estado de espírito não era de angústia ou de infelicidade, mas de extrema alegria. Alguma coisa estava acontecendo com ele. Ele não se amargura, ele não reclama, mas ele vive uma vida de ações de graças. E ele pega a pena, ele pegaria a caneta hoje ou o computador hoje, mas na época ele pegou a sua pena, escreveu ou ditou para alguém escrever palavras de incentivo da mais extrema alegria devota no Senhor. Ele não desenvolve uma vida pessimista. Ele está preso, mas ele não desenvolve uma vida pessimista, mas de fé no Senhor. Ele estava vivendo uma época de extrema pobreza, mas ele não desenvolve uma vida de lamentação, mas ele desenvolve uma vida devocional de fé no Senhor. Em segundo lugar, o que nós aprendemos sobre a felicidade de Paulo, meus irmãos, é que a felicidade de Paulo tinha como fonte a satisfação da sua alma
em Deus. Isso nos ensina muito. Veja os versos 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que texto sublime, meus irmãos. Ele, com a alma satisfeita no Senhor, ele desenvolve um estilo de vida de contentamento. E o contentamento, meus irmãos, é o segredo da felicidade. A insatisfação é o que caracteriza uma vida infeliz. Portanto, meus irmãos, a nossa vida precisa, como cristãos, meus irmãos, expressar este contentamento em Deus. Contentamento não é o mesmo que acomodação. O cristão não é um acomodado. O cristão é um rebelde. O cristão é um lutador. O cristão tem por característica não viver a vida com medo, mas o que ele está ensinando é o contentamento no Senhor. Sabendo que a sua vida depende do Senhor. Sabendo que a sua vida depende da provisão divina. Ele então, meus irmãos, desenvolve uma consciência de que o Senhor está com ele e de que a presença do Senhor é tudo. Portanto, meus irmãos, a felicidade para Paulo, mesmo estando preso, era um fato. Ele diz, sei estar contente em qualquer situação. Sei estar contente em qualquer situação. Ele não sentia-se um fraco, mas ele sentia-se fortalecido no Senhor e fortalecido pelo Senhor. Ele não sentia-se um fraco, pois para ele, meus irmãos, era fato de que o Senhor ressuscitado estava presente. O Senhor do universo estava vivo. Ele havia ressuscitado. Ele havia escrito, Deus o exaltou, Deus o ressuscitou. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Este é o cântico da alma satisfeita. Esta é a declaração de fé da alma feliz. O Senhor ressuscitou. Jesus Cristo é o Salvador da minha alma. Essa é a declaração da alma satisfeita. Eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador. Ele desceu da glória, ele se fez homem, ele morreu na cruz, ele perdoou os meus pecados. Eu não sou mais um condenado, eu não sou mais um infeliz, eu não sou mais um desgraçado, eu não sou mais um perdido, eu sou um resgatado pelo Senhor. O Senhor que morreu na cruz, eu era um pecador, eu era um desesperado, eu era um condenado, eu estava sob o juízo de Deus, mas agora eu sou salvo. Esta é a declaração de fé da pessoa feliz, da pessoa que encontra a plena satisfação em Deus. Essa é a declaração da alma feliz. Eu tenho um Senhor e Ele está ressuscitado. Eu tenho um Salvador. Eu não vou me consumir neste mundo. Eu não sou nada. Eu não vou desaparecer no nada. A dor não vai consumir com a minha alma. A solidão não vai consumir com a minha alma. Nem mesmo o pecado pode consumir com a minha alma. Porque eu tenho um Salvador que me resgatou. Esta é a grande declaração do apóstolo Paulo. É a sua confissão de fé. Ele havia declarado isso. Ele havia declarado, o Senhor o ressuscitou, Deus Pai o ressuscitou, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que movia o apóstolo. Isso está bem no meio da carta. Irmãos, ele afirma isso na metade da carta. Deus o exaltou, e todo joelho se dobrará, e há um Senhor que está vivo, aquele que perdoou meus pecados. Irmãos, e neste tempo de privações dos amigos, neste tempo de privações de familiares, da igreja, o conselho do apóstolo Paulo é que você desenvolva formas devocionais que anime o seu coração e a sua alma, que traga satisfação à tua alma. Nesse tempo em que você, pai, quem sabe esteja longe do seu filho, da sua filha, mãe, quem sabe você esteja longe da sua filha, você avó que está longe dos netos, você avô que está longe dos netos,
vocês que estão longe de amigos, vocês que não podem viajar para ver alguém, o noivo, a noiva, eu quero dizer, nesse tempo, encontre satisfação no Senhor. Não se desespere, não se deixe consumir pela tristeza, não se deixe consumir pela angústia, não se deixe levar pela ansiedade. Que vocês que foram demitidos do seu trabalho, vocês que tiveram os seus contratos de trabalho suspensos, vocês que tiveram o seu salário diminuídos, vocês que não estão podendo comprar o que gostariam de comprar, não ande ansiosos, não deixe a ansiedade dominar a tua alma, mas encontre satisfação no Senhor. Ele é aquele que supre o teu coração, Ele é aquele que traspassa o teu coração. Encha a tua alma e encontre satisfação no Senhor por meio de práticas devocionais, de oração, de leitura da palavra. Reúna a tua família, faça um culto com a família. Você que está sozinho, você que não é casado, você que mora sozinho, faça uma chamada de vídeo com um amigo, com amigos, ore junto, cante junto, enfim, faça algo devocional junto e deixe o Senhor ser a satisfação da tua alma. Ele é o melhor, Ele é aquilo que enche a nossa alma, e nesse tempo a melhor coisa é deixar que o Senhor nos complete, que o Senhor seja a satisfação da nossa alma. Quero orar com vocês neste momento. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos por tão grande amor, por tão grande misericórdia que o Senhor tem demonstrado por nós. Neste momento, Senhor, em que a tua palavra, a palavra do Senhor foi pregada, anima os corações. Muitas pessoas estão ansiosas dentro de casa, mas o Senhor é satisfação, o Senhor é provisão, o Senhor é provedor, e na tua providência, Senhor, traz a provisão para as famílias, principalmente provisão de alegria, de felicidade, de paz no coração, de paz na alma, de paz na mente, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digo ao Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Meus irmãos, que alegria cultuar ao Senhor e deixar que a palavra de Deus encha o nosso coração. Estamos chegando ao final do nosso culto e nós queremos exaltar o Senhor por isso e desejar a todos que renove a sua vida devocional, pratique no seu dia a dia, com a família ou sozinho, com amigos, práticas devocionais, disciplinas
espirituais, devocionais, isso é maravilhoso. Nós, meus irmãos, estamos encerrando este culto e nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada. O nosso endereço é na rua Nicolau Eli, 332, Jardim Floresta, em Porto Alegre. Depois que todo esse tempo aí de distanciamento social terminar, nós nos reuniremos nesse endereço, Nicolau Eli, 332, em Porto Alegre, aos domingos, às 10 horas. E você terá a oportunidade de estar presente conosco. Louvamos ao Senhor mais uma vez por sua bondade, por sua misericórdia, por sua benevolência. Eu quero orar ao Senhor para encerrar este culto e também desejar uma semana de bênção para todos. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre. Agora, Senhor, eu quero te agradecer por este culto, te agradecer pela palavra, te agradecer, Senhor, por todos os irmãos que nos acompanham nessa transmissão. Louvamos o teu nome. Te pedimos também uma semana abençoada, uma semana de provisões. Senhor, que a tua boa mão seja com todos. Que a tua boa mão, Senhor, seja com todos. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, abençoa nossas crianças, guarde nossas crianças, guarde os mais velhos, guarde as famílias, guarde a casa de cada um, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa, que a tua mão benevolente seja com todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Vamos na paz e vamos em paz. Fiquem em paz e fiquem na paz em nome de Jesus. Amém. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é a força.